Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos de Língua Portuguesa e conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje nós iremos corrigir os exercícios de sala e também de casa. Vamos lá? Todos comigo aqui na página 57, capítulo 11. Do livro de gramática. Vamos lá? O livro 3, tá, pessoal? Hoje nós estamos encerrando, o livro 3 de gramática, tá? Posteriormente, nós daremos continuidade, tá, no livro de interpretação textual, tá bom? Então, vamos lá? Capítulo 11, página 57, ok? Atividades para a sala. Então, aqui no primeiro exercício, nós temos uma questão, uma questão da UERJ, cujo título, todo mundo já conhece, No Meio do Caminho. É um poema de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ler rapidinho? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Bom, o enunciado diz assim: na segunda estrofe de seu poema, Drummond empregou 2 vezes o verbo esquecer. No verso 5, a preposição de está explícita. No verso 7, subentendida. Levando em conta o padrão culto de correção gramatical, letra A, apresente um argumento sintático que justifique por que essas 2 regências estão corretas. Vamos lá? Bom, pessoal, então a resposta da letra A, do número 1, ficou assim. No verso 7, o complemento do verbo é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Enquanto no verso 5, o complemento é apenas um sintagma nominal, que no caso é um objeto indireto. Então, conforme alguns teóricos, na estrutura esquecer-se de que, é possível, a elipse da preposição de. Quando eu falo elipse, eu estou falando da omissão, tá? Então, a elipse da preposição de, o que justifica, a aceitabilidade da omissão da preposição no verso 7. Ok? Esta é a resposta da letra A do número 1. Vamos lá, letra B agora. Reescreva os versos 7 e 8 conforme as seguintes determinações. Primeiro, retire o advérbio de tempo. Segundo, substitua o verbo esquecer por seu antônimo, mantendo o pronome. Redija sua resposta em uma única frase com os termos da oração em ordem direta. Então, a letra B. Bom, vocês vão colocar assim, a resposta ficou assim. A expressão lembrar-me-ei de que havia uma pedra no meio do caminho, entre aspas, a oração, lembrar-me-ei de que havia uma pedra no meio do caminho, fecham aspas. Ou lembrar-me-ei de que uma pedra existia no meio do caminho, Então, na reescritura dos versos, postos em uma única frase, a banca do vestibular, da UERJ, considerou, a tradição da norma padrão da língua, que destoa, das rupturas formais promovidas pelos autores modernistas, Então, observe-se que as 2 possíveis respostas não consideram o verbo ter, ok? Empregado aqui, por Drummond, tá bom? Então, nem consideram também o início de período com o pronome pessoal, caso oblíquo, no caso, me lembrarei de que, tá bom?
Então, esta é a resposta da letra B, tá? Do número 1, ok? Número 2, agora nós temos uma questão da Unicamp, tá? Unicamp, que diz assim, na gramática da língua portuguesa, de Celso Cunha, leem-se as seguintes considerações sobre a questão da chamada regência verbal. Aí, agora vocês vão prestar atenção nessa seguinte consideração, abram aspas. A ligação do verbo com seu complemento, isto é, a regência verbal, pode fazer-se, diretamente, sem uma preposição intermédia, né? Sem uma preposição intermédia, quando o complemento é o objeto direto, ou indiretamente, mediante o emprego de uma preposição, quando o complemento é um objeto indireto. Fecham aspas. Bom, essa é a fala, né, do autor Celso Cunha. Então vamos lá? Com base nas considerações anteriores, identifique no trecho adiante a passagem em que ocorre um problema de regência verbal. Vamos lá? Abram aspas. Gentil de Araújo, motorista do caminhão que parou o avião na marginal do rio Tietê, há 20 anos trabalhava nas estradas do país, dirigindo caminhões para transportadoras. Durante todo esse tempo, diz que já viu muitos acidentes, mas nenhum se compara, afirma, ao que ele esteve envolvido ontem pela manhã. Na estrada, abram aspas, na estrada a gente vê de tudo. Já vi um barco cair de uma carreta e amassar um Fusca. Só faltava ter visto um avião bater em meu caminhão. Quando contar para os meus amigos, muitos não vão acreditar. Fecham aspas. Bom, letra A. Transcreva a passagem e diga em que consiste o problema de regência verbal. Então, a resposta da letra A do número 2 ficou assim. Vamos lá? Todo mundo comigo aqui. Resposta do número 2, letra A. Então, ficou assim. Mas, abram aspas, tá? Mas nenhum se compara, afirma, ao que ele esteve envolvido ontem pela manhã. Fecham aspas. Então, o problema de regência aqui, pessoal, o problema de regência verbal aqui consiste na ausência da preposição em, tá? Exigida pelo verbo envolver. Porque quem se envolve em algo, né? Em alguma coisa. Então, o verbo envolver, né? Rege a preposição em, ok? Foi? Vamos agora para a letra B. Reescreva a seguir essa mesma passagem de modo a adequá-la à modalidade escrita culta da língua. Então, a resposta da letra B ficou assim. Mas, abram aspas, tá? Mas nenhum se compara, afirma, ao acidente em que ele esteve envolvido ontem pela manhã. Fecham aspas. Bom? Bom, vamos agora para a página seguinte. Vamos lá? Exercício de número 3. Vamos lá? Assinale a alternativa em que há erro de regência verbal. Então, a resposta do número 3 só poderia ser a letra D de dado. Podem marcar a letra D de dado, pessoal. Número 3, D de dado. Era uma noite calma que as pessoas gostavam. Era uma noite calma que as pessoas gostavam, nem fria nem quente demais, tá bom? Era uma noite calma que as pessoas gostavam, né? Nem fria nem quente demais, tá? O verbo gostar aqui rege, né, o complemento com a preposição de, né? Quem gosta, gosta de algo, né? De alguém. Então, era uma noite calma de que ou da qual, né, as pessoas gostavam. Nem fria, nem quente demais, tá? Então, podem marcar a letra D de dado, pessoal. Número 4, vamos lá? Para responder a esta questão, leia os versos seguintes, né, da famosa farsa de Inês Pereira, escrita por Gil Vicente, que diz assim: andar pero marques seja, quero tomar por esposo quem se tenha por ditoso de cada vez que me veja. Meu desejo eu retempero, asno que me leve quero, não cavalo valentão, antes lebre que leão, antes lavrador que Nero. Ok?
Bom, o enunciado diz assim: os versos em destaque, no caso aqui, né, no texto, né, os versos asno que me leve quero, não cavalo valentão. Então são esses dois verbos que estão em destaque. Observadas as ideias e a regência, equivalem a... Então a resposta do número 4 só poderia ser a letra D de dado, tá bom? Prefiro asno que me leve a cavalo valentão. Ok, pessoal? Então aqui, né, a ideia, né, dos versos destacados, né, no fragmento pode ser assim expressa, né? Eu quero asno que me carregue e não quero cavalo valentão que me derrube. Bom, então na alternativa D, o verbo preferir, né, ele tem seu sentido completado por dois objetos, né, e rege a preposição a para o objeto indireto, né? Quem prefere, prefere isto a aquilo, né? Prefiro asno a cavalo, tá bom? Por isso que a resposta é a letra D de dado. Número 5, vamos lá? Leia atentamente o texto de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, nós temos aqui um trecho, né? Vamos lá? Um trecho da obra Os Sertões, que diz assim, abram aspas, Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, né? Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Fecham aspas. Bom, a respeito das formas do verbo cair, né? Bom, vamos lá, gente. A respeito das formas do verbo cair, empregadas em, abram aspas, caiu no dia 5 ao entardecer, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores. Fecham aspas. Assinale a alternativa correta. Então, aqui no número 5, a resposta poderia ser a letra D de dado, tá? Apresentam um sentido diferente e mesma regência, tá, pessoal? O verbo cair aqui, nas duas ocorrências do trecho, foi empregado, né, como verbo intransitivo, porém com sentidos diferentes, tá? Ok? Bom, agora vamos para as atividades propostas. Eu escolhi alguns exercícios aqui para corrigir agora, tá? Bom, primeiro exercício, vamos lá? Escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas em observância ao regime dos verbos. Então, eu tenho aqui 5 frases. Vamos lá? 5 frases que nós vamos ler agora e eu já vou dando a resposta correta. Vamos lá? O governo deve assistir aos trabalhadores. Segunda, o filme de aventuras é o de que mais gosto. Então, de que. Terceira frase, os presidenciáveis aspiram ao cargo com ardor. Então, ao cargo. Quarta frase, os fracos abdicam da luta pela vida. Então, da luta pela vida. Quinta frase, é um regulamento a que ninguém obedece. Então, vocês vão marcar a resposta, né? A resposta correta é a opção E, tá? Marque a letra E. Vamos lá? Página seguinte, número 2. Vamos lá? O título do texto é infantil. O menino ia no mato e a onça comeu ele. Depois o caminhão passou por dentro do corpo do menino e ele foi contar para a mãe. A mãe disse, mas se a onça comeu você, como é que o caminhão passou por dentro do seu corpo? É que o caminhão só passou renteando o meu corpo e eu desviei depressa. Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia. Eu não preciso de fazer razão. Manuel de Barros. Bom, observe as frases extraídas do texto. Então, são 3 frases. A primeira, são 3 frases.
A primeira frase, abram aspas, e a onça comeu ele, fecham aspas. Segunda frase, abram aspas, mas se a onça comeu você, fecham aspas. Terceira frase, abram aspas de novo, é que o caminhão só passou renteando meu corpo, fecham aspas. Quanto à regência e ao emprego de pronomes, em conformidade com a norma padrão, está correto o contido em... Então, a resposta do número 2 só poderia ser, né, a letra D de dado, tá, pessoal? A segunda e a terceira apenas, tá? A segunda frase e a terceira frase, tá bom? Que estão corretas, tá? A segunda e a terceira frase apenas. As duas frases, né? A segunda frase e a terceira frase, ok? Letra D de dado. Vamos agora para a questão de número 4, a questão da FUVEST. Em que frase a lacuna deve ser preenchida apenas com pronome relativo e não com pronome relativo regido de preposição? Bom, aqui, número 4, vocês vão marcar a letra D de dado, tá? Foi positivo o resultado, tá? Foi positivo o resultado, tá? A questão aqui de número 4 é a letra D de dado. Foi positivo o resultado da empresa, que a empresa atingiu, tá bom? Então aqui ele está pedindo, né, em que frase a lacuna deve ser preenchida apenas com pronome relativo e não com pronome relativo regido de preposição. Então, foi positivo o resultado que a empresa atingiu. Então, podem marcar a letra D de dado, tá? Número 4, resposta letra D de dado, ok? Vamos agora para o número 5, ok? Número 5, que diz assim, leia com atenção a seguinte frase de um letreiro, né, de um letreiro publicitário. Abram aspas. Esta é a escola que os pais confiam. Fecham aspas. Letra A. Identifique a preposição exigida pelo verbo e refaça a construção obedecendo a norma gramatical. Então, a resposta da letra A, vamos lá, ficou assim. O verbo confiar, né, na acepção, né, de depositar confiança em alguma coisa, em alguém, né, de dar crédito a alguém, exige a preposição em, tá? Então, o correto seria, abram aspas, esta é a escola em que os pais confiam, fecham aspas. Ok, pessoal? Letra B, justifique a correção feita anteriormente. Então, a resposta da letra B ficou assim. O pronome relativo que deve vir acompanhado pela preposição em, uma vez que esta, né, é exigida pelo verbo confiar, porque quem confia, confia em algo, né, ou em alguém, ok? Essa é a resposta da letra B do número 5. Vamos agora para a página seguinte. Todo mundo comigo? Vamos lá? Página seguinte. Questão de número 6, que diz assim. Em seu álbum póstumo, o cantor e compositor Cazuza diz com sarcasmo, abram aspas, a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. A burguesia não tem charme, nem é discreta. Com suas perucas de cabelo de boneca, a burguesia quer ser sócia do country. Quer ir em Nova York fazer compras. Fecham aspas. Bom, ouvindo o rock mencionado, verifica-se que Cazuza cantou Quer ir em Nova York fazer compras. No encarte, né, do mesmo álbum, que contém a transcrição das letras, aparece escrito, abram aspas, quer ir a Nova York fazer compras, fecham aspas. Aceitando que a letra da qual Cazuza é o coautor seja realmente, né, só um minutinho, pessoal, seja realmente a que está impressa no encarte, justifique por que na letra cantada é possível a variante de regência verbal escolhida pelo artista. Bom, então a resposta aqui do número 6, né, ficou assim, a letra cantada, né, quer ir em Nova York,
está adequada ao coloquialismo e à oralidade. Enquanto a letra escrita quer ir a Nova York, né, contida no encarte, atende à norma culta, ok? Esta é a resposta do número 6. Vamos agora para o número 7. Bom, nós temos 3 frases, vamos lá? Certifiquei-o, né, que uma pessoa muito querida aniversaria neste mês. Segunda frase. Lembre-se que, baseado em caprichos, não obterá bons resultados. Terceira frase. Cientificaram-lhe que aquela imagem refletia a alvura de seu mundo interno, né? De seu mundo interno. Então, de acordo com a regência verbal, a preposição de cabe, bom, só poderia ser a letra A, podem marcar a letra A, apenas nos períodos 1 e 2, tá bom? Certifiquei-o de que uma pessoa muito querida aniversaria neste mês. E a segunda frase, lembre-se de que, baseada em caprichos, não obterá bons resultados. Por isso que a resposta certa é a letra A, tá? Número 7, letra A. Vamos agora para a questão de número 9, uma questão da FUVEST. Bom, diz assim, primeira frase, abram aspas, o que mudou na legislação eleitoral como era? Apenas pessoas físicas podiam fazer doações. Entidades de classe ou sindicais não podiam contribuir com os partidos. Folha de São Paulo, fecham aspas, tá? Folha de São Paulo. Segundo, abram aspas, contribuir, né, que está em destaque, tomar parte em despesa comum, né? Tomar parte em despesa comum. Pagar contribuição. Então, ele está dando definição do que é o verbo contribuir, né? Contribuir é tomar parte em despesa comum, né? Significa pagar contribuição, dar dinheiro, né? Dar dinheiro com outros para determinado fim, né? Aí deu exemplo aqui, você não contribui para as obras da igreja? Contribuir com 100 cruzados. Poucos paroquianos deixaram de contribuir. Fecham aspas. Bom, esse trecho foi retirado do dicionário, né, de língua portuguesa, tá? Então vamos lá? Letra A. O período representado, né, na primeira frase demonstra uma incorreção na regência verbal. Redija-o corretamente com base na informação de número 2. Bom, a resposta do número 9, na letra A, ficou assim. Com base na informação que consta, né, na primeira frase, de que apenas pessoas físicas podiam fazer doações, e na informação que consta na segunda frase, né, sobre a regência de contribuir, né, na acepção que interessa a questão, então você vai colocar a resposta agora, tá? Letra A. O período passa a ser da seguinte forma, abram aspas, entidades de classes ou sindicais não podiam contribuir para os partidos, fecham aspas. Pelo que se evidencia, né, o verbo contribuir muda de regência, né, de acordo com a mudança de sentido. Então vamos lá? Vou repetir mais uma vez a resposta da letra A do número 9. Vocês vão colocar aí. O período passa a ser da seguinte forma, tá, pessoal? A resposta é essa. O período passa a ser da seguinte forma. Abram aspas. Entidades de classes ou sindicais não podiam contribuir para os partidos. Fecham aspas. Então, pelo que se evidencia, o verbo contribuir muda de regência de acordo com a mudança de sentido. Ok? Letra B agora, vamos lá? Ainda com base na segunda frase, formule uma explicação adequada para o uso da preposição no período representado na primeira frase. Então, a resposta da letra B ficou assim. Conforme a informação da segunda frase, extraída do dicionário, né, de regência verbal, de Celso Luft, o verbo contribuir rege a preposição para, quando está, né, a indicar o destinatário da ação, tá? Ok? 10ª e última questão. Abram aspas. O programa Mulheres está mudando, novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais informação,
moda, comportamento e prestação de serviços. Assista amanhã a revista eletrônica, né? Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV, né? Do gênero na TV. Fecham aspas. Então, o verbo assistir, empregado em linguagem coloquial no texto, está em desacordo com a norma gramatical. Letra A. Reescreva o último período de acordo com a norma gramatical. Então, a resposta da letra A ficou assim, abram aspas. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a referência do gênero na TV. Fecham aspas, ok? Letra B. Justifique a correção feita anteriormente. Então, a resposta da letra B ficou assim. O verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto e exige a preposição a em seu complemento. Tá? O termo revista eletrônica, que exerce a função de objeto indireto, está determinado pelo artigo feminino a. Então, disso resulta, né, a fusão da preposição com o artigo, marcada pelo acento indicativo de crase. Ok, pessoal? Bom, nós terminamos aqui a correção dos exercícios de casa e de sala, ok? Não esqueça de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchauzinho!